Deus, o mistério de todos os tempos. Deus é ainda mistério. O ser humano não alcança tamanha definição. Deus está dentro do coração, no pássaro que canta, nas ondas do mar, na aurora do dia e na vontade de amar. Deus está na boca de cada um. Ai, meu Deus, graças a Deus. Muitos dizem não acreditar em Deus, mas na hora do aperto é um Deus nos acuda. Vem um apego a Deus, a fé volta aguda e não dizem mais adeus, adeus. Já nascemos com o sentimento de uma força superior. E sempre buscamos uma conexão espiritual, essencial nesta vida material em que vivemos. E muitos procuram Deus de diversas maneiras, mas alguns descobrem que não precisam buscar tanto, pois está dentro, fora, do lado, por toda parte, observando, ajudando, inspirando artistas, dando fé a quem precisa, não abandonando seres sofredores, mostrando que tudo é temporário, tudo é crescimento e evolução. Deus ainda é um mistério para os seres humanos, mas graças a Deus, Ele está no controle de tudo. Pode nos proteger, principalmente se fizermos por merecer. Mistério ou não mistério, o importante é amar a Deus e nos sentirmos amados por Ele. E esta força superior iluminará cada passo, cada momento de nossas vidas passageiras no planeta Terra. Eu estive pensando, eu acho que ele vai ver que gostava muito de pão de queijo também, né? A Débora descobriu isso, sabe que eu gosto, but importante, eu tô aqui, né? E nós começaremos essa homenagem de hoje com uma poesia de Casimiro Cunha, que foi psicografada por Chico Xavier, mas essa psicografia foi dedicada a Nina Aroeira, que foi uma criadora espiritual do Grupo Espírita Jesus Cristo, mas hoje a gente vai voltar para Chico Xavier. E o nome é Oração. Chico, Deus te abençoe. Na estrada que te conduz, na escola da caridade para os braços de Jesus. Para a tua alma que vive na santa esfera do amor, eu peço a bênção divina da bondade do Senhor. Que em ti floresçam as graças da vida e consolação, a fim de que brilhe sempre a luz do teu coração. Jesus te ampare o trabalho entre as verdades sem véus, para que espalhes no mundo a caridade dos céus. E se a gente fosse falar da vida de Chico, tudo seria meses e teriam que ser muitos seminários, porque é riquíssima, gente. E quem não conhece a vida de Chico por inteiro, a Globo Repórter, o programa dele que foi o Pinga Fogo, eu fiquei extasiada com tudo. É maravilhosa a vida. Foram 75 anos da obra de representação de Jesus aqui na Terra, então é divina. Não sei se eu estou à altura, mas eu vou tentar. Nós vamos falar um pouco da biografia dele, mas vamos fazer algumas reflexões de alguns episódios, de algumas coisas que aconteceram na passagem da vida de Chico, que vai nos ajudar na condição das nossas vidas, né? Porque Chico foi um exemplo. E peço a Jesus que nos abençoe e me ilumine nessa tarefa. Não é fácil, não, eu sei. Bom, o nosso modelo e guia é Jesus de Nazaré. Mas Chico, ele foi um modelo porque ele trouxe também várias lições para a nossa vida. Então ele foi portador dessas lições. Porque cada um de nós vem aqui com a missão. E cada um desempenha essa missão de uma maneira, não é? E Chico veio e desempenhou a missão dele brilhantemente. Então, a gente vai usar ele não como modelo, porque modelo é Jesus Cristo, mas como um exemplo da verdade de Jesus aqui na Terra. Chico não foi um anjo.
Ele não foi um anjo, mas ele viveu como um anjo. Ou seja, ele se esforçou tanto que ele conseguiu viver como um anjo. Olha só o que é isso, hein, gente? Pra gente, e Chico, o mais importante, eu quero assim, deixar frisado para vocês que o que mais me tocou foi porque Chico, Jesus Cristo veio à Terra, ele era o Filho de Deus, ele veio já como um Espírito perfeito. E Chico não, Chico era um mineiro, era um carne e osso como nós, ele era simples como nós. E ele veio para mostrar que a gente é capaz de ser melhor do que somos. Então vamos ver eternamente a figura de Chico como um foco de luz, né, para iluminar os caminhos da gente também. Bom, Chico Francisco de Paula Cândido Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. É uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequena, né? Filho de João Cândido Xavier, que era operário e por problemas de saúde, posteriormente virou um vendedor de loteria. Isso são, e cada encaixe disso aí que eu estou falando, se eu fosse falar, daria mais 3 folhas dentro desse aqui. Mas vamos lá. E de Dona Maria João de Deus, que era uma lavadeira e que apesar da vida tão sofrida, ela fazia com muita dedicação e carinho. Chico teve uma infância muito difícil, muito sofrida. Ele era um dos 9 filhos da família. E família sem condição financeira, então era muito sofrido. E ele teve uma infância muito difícil. A mãe dele, quando tinha 2 anos, veio a falecer. E antes dela falecer, no leito de morte, ela chama Chico e fala: Chico, se alguém te falar que eu morri, não acredite. Eu apenas fui fazer um tratamento e voltarei. E Chico chora muito. E o pai de Chico, não sabendo o que fazer com aquelas 9 crianças, o que ele fez? Ai, que dó. Distribuiu os meninos para compadre, comadre, tios, tias. E Chico foi parar nas mãos de Dona Cidália Batista. Uma mulher muito rígida, que já tinha um filho adotivo, que era Moacir, muito católica e extremamente severa. E que batia em Chico quase todos os dias com vara de marmelo. Alguém conhece vara de marmelo aqui, gente? Eu já apanhei demais de marmelo. Mas chegava a enfiar até garfo na barriga de Chico. Mas por quê? Ela não entendia a espiritualidade de Chico. É aquele menino que via homens, mulheres, espírito, conversava, falava que eram os seres do arco-íris. Para ela, ele estava com o diabo no corpo. Então, ela queria tirar aquele diabo. E vale uma reflexão nesse pedaço aqui, que um expositor, Vanderlei Pereira, vem nos elucidar sobre essa mulher. Que uma mulher que já tem um filho adotivo, que pega outra criança para adotar, ela só poderia ser uma pessoa boa. Mas por que ela fazia tanta coisa ruim com o Chico? Vem aí, não julgar. Apesar de tanta coisa ruim que ela fazia pensando que estava fazendo bem, ela estava fazendo o melhor dela. Então, uma das lições da nossa reflexão é essa aqui: não julgar. Por pior que seja a ação da pessoa, não julgue. Porque ela está ali naquele estado de evolução, se ela está fazendo aquilo, mas ela vai ter a compreensão mais tarde. E o consolo de Chico, gente, era quando ele ficava triste, ele ia lá pro fundo do quintal, debaixo do abacateiro. Bananeira, não. A Débora Praia. Não, porque o expositor que eu escutei falar falou que a bananeira ia, não era abacateiro. Então, debaixo do abacateiro, ele encontrava com a mãe dele em espírito. E ali ela consolava ele. E ela nunca abandonou Chico. E Moacir, que era o irmão de criação dele,
muitas vezes fazia xixi na cama e falava que era Chico. E Chico, com medo da mãe dele bater no menino, quando a mãe dele ia lá procurar ele, ele falava que era o diabo. Aí, dá-lhe mais surra. Toma, e ele não queria falar que era o irmão para não apanhar. Certo dia, Moacir apareceu com uma ferida na perna e não curava. E era naqueles meados de 1910, 1915, não tinha a penicilina ainda. Né? Principalmente naquela cidade do interior, Pedro Leopoldo, Mineiro, lá no fundinho de Minas, né? Aí ela, sem saber o que fazer, ficou sabendo que tinha uma curandeira na cidade vizinha. E foi lá, pegou Chico e o irmão dele levou lá. Chegando lá, a curandeira fala: se uma criança lamber essa ferida durante 3 noites, vai sarar. Aí ela pega Chico e mostra: esse aqui serve? Ela falou: serve. E Chico, quando escutou esse, bateu perna e foi chorar debaixo do abacateiro no braço da mãe dele. E a mãe dele falou assim: ô meu filho, vai lá e obedece a sua madrinha. Mas ele falou assim: mas mamãe, você acha que eu lamber a ferida da perna dele vai sarar? Não, não vai ser você lamber a ferida da perna dele que vai sarar, não. Nós colocaremos medicina espiritual. E assim ela vai ficar contente com você, porque vai sarar e não vai te bater tanto. Mas a mãe de Chico já estava prevendo as futuras surras, se continuasse batendo nele, atacar o braço dele. E ele ia, né, ia interferir nas psicografias dele. Aí Chico foi às 3 noites lambendo ferida, até sarar a ferida. E sarou, a mãe dele ficou muito feliz com ele e não batia nele tanto. Reflexão desse pedaço. Exemplo de obediência e aceitação. Porque vamos falar numa casa espírita que estamos aqui, mas serve para, eu acho que no ambiente familiar, no grupo de escola, onde a gente estiver em comunidade. Qualquer pessoa que critica a gente, se você está tendo alguma ação, se é criticado, se abandona. Numa casa espírita, a gente não pode receber uma crítica, que a gente abandona aquele trabalho e vai embora. E sendo que o trabalho é a nossa redenção. Sem o trabalho, a gente não é redimido, não. E mais pra frente eu vou contar um caso do irmão de Chico, como se redimiu com o trabalho. E aceitação. Ele aceitou aquilo, gente, uma criança de 4 anos, 5 anos, se aceitar lamber ferida da perna de uma pessoa. Imagina, ele já era um espírito muito evoluído, mas ele veio ensinar a aceitação das coisas na vida da gente. Que muitas coisas acontecem, a gente não tem que se rebelar. A gente tem que pedir força e aceitar, porque só Deus sabe o que está lá pra frente para acontecer. E nós não somos melhores que Chico, né? Porque, como eu falei, ele era como nós. Como eu, como você, como você. Não era nada de anormal, não. Então, Chico vem dando esse exemplo de humildade e obediência. Chico vai trabalhar muito cedo por o padre da cidade, porque Chico não era espírita, não, ele era católico. E ele ia pro padre lá conversar com o padre, falando sobre as coisas que aconteciam com ele, e o padre também pensava que ele estava com o diabo no corpo. Aí falava: meu filho, você tem que rezar muito. Punha Chico para rezar muito, punha Chico para acompanhar as procissões, carregando pedra na cabeça, rezando 1000 Ave Marias. Quando ele estava quase terminando as Ave Marias, vinham os espíritos zombeteiros, distraía ele distraía e tinha que começar tudo de novo. Triste, né? E o padre, então, vendo que o pai de Chico estava achando que ele era doido, que ele era um menino aluado também, com aquele monte de coisa que ele não conseguia explicar. Aí o padre, com medo do pai dele internar ele no hospício, e o nosso expositor fala que com certeza foi iluminado por algum bom espírito
deu ideia para ele de empregar na fábrica de algodão, que tinha recém-aberto na cidade de Pedro Leopoldo. E Chico começou a trabalhar e ganhar o dinheiro e ajudar o pai para criar as 9 pessoas, 10, né, com pai e mãe em casa. E com isso ele não foi internado. O pai de Chico vai se casar em segundas núpcias com Dona Cidália Batista, uma mulher muito nobre, e que falou com ele que só casaria com ele se ele voltasse com as 9 crianças para trás. Nós mulheres, ou mesmo os homens também que são pais, quem de nós faria uma coisa dessa? Pegar 9 crianças para colocar dentro de casa. Um exemplo muito forte. E o pai de Chico aceitou e voltou a meninada toda para dentro de casa. E quando Dona Cidália vê Chico, com aqueles camisolões, né? Aí ela pergunta: Chico, você sabe quem sou eu? Ele fala: sei sim, você é o anjo que minha mãe falou que viria para tomar conta de nós. Aí ela sorri e levanta a camisola dele e vê o furo do garfo na barriga dele. Aí fala com ele, promete para ele que nunca mais ninguém ia fazer aquilo com ele. E a Dona Cidália realmente foi um anjo, né, na vida deles. E começa a entender um pouco mais da espiritualidade de Chico, mas sempre pedindo a ele para não falar tanto, porque ele sentia e falava, e as pessoas ficavam mais, né, assustadas com ele. Em 1920, teve a comemoração da independência e teve um concurso de redações bom, eu acho que é em Minas, né? Não pode ser no Brasil inteiro, é em Minas Gerais inteiro teve o concurso de redações e Chico foi participar. A professora mandou eles escreverem, aí Chico levanta e vai para perto da professora e fala: Dona Rosélia, tem um senhor aqui ditando para mim a redação. Aí ele fala, ela fala assim: então escreve o que ele tá falando. Aí Chico foi lá, escreveu tudo que o Espírito tá ditando e a redação foi premiada. Aí os coleguinhas, como que esse colega nosso pode fazer uma coisa dessa? Não tem condição não, é o mesmo nível que a gente, até a professora, então tá, vamos chamar o Chico no quadro que vai escrever uma redação. Vem, Chico, vou. Aí chega lá e pergunta, qual que é o tema da redação? A Mariazinha vai e fala, ok, meu pai tá construindo lá na minha casa, tem muita areia. Ah, tá bom, areia. Aí Chico vai pro quadro e o Espírito pega a mão dele, porque Chico tinha a psicografia mecânica. Ele, né, escrevia com a letra do Espírito. E o Espírito escreve: nunca se escarneça da criação. Até um pequenino grão de areia é como um sol refletindo a grandeza do amor de Deus. Aí nesse dia eles viram que não era Chico que escrevia, e começaram a respeitar eles, né? Chico tinha uma irmã que começou a ter um profundo processo de influência espiritual. E os pais dele ficaram sabendo que tinha na cidade vizinha um casal Perácio. Aí pega Chico e pega a irmã e foram levar lá pro casal Perácio. Chegando lá, Dona Maria Perácio com o Chico fizeram reunião mediúnica. Puseram o Chico na mesa e ela perguntou: Chico, você já psicografou? Aí ele fala: não, senhora. Aí ela deu o lápis para ele. Aí Chico fala que nessa hora foi como se o teto abrisse e ele estivesse junto com o céu e junto com os seres do arco-íris, que eram os espíritos que estavam ali com ele. E ali ele psicografou 17 páginas. E falam que essas páginas foram escritas, faladas pela mãe dele, que deixa uma mensagem para ele, apontou na mesa e falou com ele: esses são esses 2 livros serão a grande luz da sua vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E Chico, aos 17 anos, começa então a estudar a doutrina espírita e começa a psicografar.
E junta ele e José Xavier, que é o irmão dele, e abrem um centro em Pedro Leopoldo, cujo nome era Luiz Gonzaga. E começaram a psicografar, atender as pessoas, dar passe. Mas logo depois a família de Chico teve que se mudar e o irmão dele começou a não ter tempo também de ir. Chico começou a ficar sozinho no centro e começou a desanimar. Desanimou e Emmanuel chega perto dele. Até essa época ele não sabia quem era Emmanuel, ele só recebia o Espírito, né? Ele falou, Emmanuel chegou perto dele e falou assim: Chico, mas por que você está parando? Aí Chico falou, ele nem terminou de responder, Emmanuel falou: não, Chico, nós espíritos também precisamos estudar a doutrina espírita, precisamos estudar o evangelho do espiritismo. Aí Chico continuou, lendo em voz alta, estudando até tarde à noite com os espíritos, e o pessoal passava na rua, achava que ele estava ficando doido, né? Bom, aos 21 anos, Chico estava sentado à beirada de um açude, onde gostava de ficar para poder fazer reflexão, e viu ao longe um homem muito bonito, vestido como sacerdote, e atrás dele uma luz brilhando. E foi chegando perto dele, chegou perto dele e falou: Chico, você gostaria de trabalhar na mediunidade com Jesus? Aí ele fala: sim, eu gostaria, mas desde que os bons espíritos não me abandonem. Aí ele falou assim: não, eles nunca o abandonarão. Aí ele pergunta: mas para isso, mas aí ele fala com ele: para isso você terá que trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. Condições de cumprir isso? Emmanuel responde: sim, desde que você cumpra e observe os 3 pontos básicos da doutrina. Ele pergunta: e quais são? Ele falou: disciplina, disciplina e disciplina. E numa casa espírita, gente, o que quer dizer disciplina? A disciplina, ela tem que ter. Ela tem que ter porque senão vira bagunça, né? Mas ela tem que ter a disciplina com amor. A disciplina sem amor é preferível não ter. Então, acima da disciplina tem que ter o amor. A disciplina é muito importante, porque senão Chico não teria conseguido escrever todas as obras e fazer todo esse trabalho maravilhoso que ele fez, porque ele teve disciplina. E o Espírito Samuel Lucas, eu achei muito interessante esse pedaço, vem nos dizer que as 3 disciplinas mais importantes não são a do horário e a da assiduidade. As 3 disciplinas mais importantes são a do pensar, vigiar os vossos pensamentos. A disciplina do falar, falar somente o que for útil. E a disciplina do agir. Faça somente o que quer que as pessoas façam de bem a você. E na questão 333 do Livro dos Médiuns, os espíritos muito ligados a horários pré-determinados, é falado, não são espíritos elevados. Olha que coisa, né? É um paradoxo, né? Que a gente... E fala dessa seguinte maneira: a exigência da pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Então, gente, nós vamos ter a disciplina sim, mas com amor. Chico, então, aceita a missão com Emmanuel e fala com ele: Chico, nós vamos começar com remessa de 30 livros. Aí Chico pensa: meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum lápis, como que nós vamos fazer para começar a fazer 30 livros? Será que meu pai vai ganhar na loteria? Aí Emmanuel responde para ele: sorte grande é trabalhar para Jesus, os recursos virão de fontes inesperadas. Gente, e por experiência própria, toda vez que eu levantei a bandeira para trabalhar para Jesus, vieram recursos de fontes inesperadas mesmo. É coisa que eu vi, que eu presenciei. Então, isso aí
Quem tem medo de levantar a bandeira de Jesus e trabalhar para ele, não tem. Não, mas nós não temos condição. Vai em frente, que vai aparecendo. Então, e foram assim, de 30 obras, 60 obras, 100, foi, e 451, e até hoje, que a gente sabe, acho que são 465 obras. Entre livros, histórias para criança, poemas, crônicas, psicografias. E Chico era um médium raríssimo, dito que era um médium raríssimo. Por quê? Porque a Terra onde a gente vive ainda é um planeta de provas e expiações. E somos ainda muito imperfeitos, né? E Chico, não só Chico, mas a nossa mediunidade é muito simplesinha. A gente é muito atrapalhado ainda. Então, Allan Kardec pergunta qual seria o conceito de um médium perfeito. Aí os espíritos respondem: perfeito não é palavra para o vosso mundo. Podemos dizer bons médios. Os bons médios são aqueles que não são menos enganados, né? Porque Chico foi enganado e brigou com Emmanuel. Por que você deixou ser enganado? Emmanuel responde para ele: para você saber que você não é infalível e guardar sempre a humildade. E veio nos trazer, gente, tantas informações, tantas lições de vida. Chico tinha um olho enfermo, muito enfermo, sangrava esse olho dele, tomava remédios fortíssimos. E olha o que Chico falava, que essa doença era a bênção dele. Porque assim ele aprendia a respeitar a dor alheia. Profundo isso aí, né? E praticamente cego, ele continuava psicografando. Aí tem um caso muito interessante. Ele estava psicografando com o Dr. Bezerra de Menezes e sai o espírito do Dr. Bezerra e veio o Antônio Flores. E Chico para e fala: irmão Flores, o senhor podia pedir o Dr. Bezerra para voltar aqui para melhorar meu olho, que eu não estou aguentando de dor. Aí irmão Flores sai e num flash de luz volta Dr. Bezerra de Menezes, que era o médico dos pobres. Volta e fala: Chico, mas por que você não me falou na hora que eu estava aqui? Eu poderia te dar um passe. Aí Chico vira para ele e fala assim: ah, Dr. Bezerra, eu não mereço. Eu sou somente uma besta cumprindo a minha missão. Aí ele falou assim: Chico, mas se você é uma besta, quem que somos nós? Ele fala: ah, Dr. Bezerra, o senhor é veterinário de Deus, veio aqui cuidar da besta Chico Xavier. Olha o senso de humor desse homem, gente. Então, assim, e aí com isso eles falam que realmente a humildade era a característica primordial dele, mas o bom humor, a alegria que ele tinha de viver, a alegria de servir, sobrepujava. E era uma coisa que todos que conviveram com ele eram unânimes em falar. Mesmo com todas as perseguições de encarnados e desencarnados. E Chico falando que mesmo as pessoas que conviveram com ele, que mesmo não havendo um só dia na vida dele que ele não chorou, ele andava sempre com um sorriso estampado no rosto. Ele sempre sorrindo. Ele tinha contentamento em servir. Que é o que a gente tinha que pegar um pouquinho dele, né? Contentamento em servir. Porque é tão bom quando a gente pode servir, que eu acho que ganha mais a gente do que a pessoa que está recebendo. E certa vez, um expositor mostrou, na palestra, mostrou a foto de Chico Xavier tomando um café e sorrindo. Aí o pessoal não entendeu, falou assim: o que tem? Chico Xavier sorrindo, tomando café? Ok. Falou assim: mas essa foto, gente, foi tirada às 5 horas da manhã, depois de Chico ter trabalhado a noite toda, está ali tomando café e sorrindo. Aí um irmão dele da casa pergunta: Chico, como que você consegue, Chico, passa a noite toda trabalhando? E como que você faz? Ele fala assim: não, meu irmão, não é nada não, eu estou só treinando insônia. Né?
Então Chico veio, gente, para nos ensinar a humildade, a caridade e o trabalho. Porque Jesus veio e trouxe... Allan Kardec, quando fez as obras todas, ele nos deu a teoria. E Chico Xavier veio para praticar, para nos ensinar como praticar. E, aliás, isso aí é a tria kardeciana. Que, ó, eu não sabia, aprendi quando eu estava estudando isso aqui. Que é o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Qual que é a tria kardeciana? Trabalho, solidariedade e tolerância. Parabéns. Preciso delas três. E Chico, com toda sua humildade, chegava a constranger as pessoas. Certa vez uma mulher em Uberaba chegou e falou: Chico, mas você é uma pessoa muito abençoada. Você traz tanta coisa boa, você recebe tantas mensagens para acalentar o coração das mães que sofrem. Você é isso, você é aquilo. E Chico foi ficando sem graça. E falou: não, minha irmã, meu nome é Francisco. Tirando o Fran, só fica o cisco. Mas ele era o cisco de Deus, não era? É o cisco de Deus. Veio nos ensinar, gente, a caridade e a humildade em ação. Porque não adianta a gente ser só humilde, mas não ter ação. E para quê? Muito interessante essa parte também, me fez refletir muito. Para que não virássemos doutores da lei dos tempos modernos. Julgando, criticando, falando que está certo, está errado. Não, gente, nós não viemos aqui para isso não. Nós estamos aqui na Terra para nos autoaperfeiçoarmos. Nós viemos aqui para aprender a amar e a servir. Nós não viemos para ser donos da verdade. Então temos que ter amor, ok. Você tem certeza que você está certa? É uma verdade que tem que ser dita? Vá com amor, com carinho, com jeitinho. Não impõe a sua verdade, não. Mas a gente está falando de humildade. O que é humildade, hein, gente? Alguém sabe falar o que é humildade? Nenhuma alma vai só. Nenhuma alma vai... O ato de servir. O que é humildade? O ato de servir? Não. Inclui também. Faltei essa aula, sorry. Ok. Humildade. Vocês acham que a pessoa que é humilde é uma pessoa que anda descabelada, maltrapilha, cabeça baixa, calada, sempre no cantinho dela? Não, gente, isso é desleixo, né? Isso é falta de amor próprio. É, isso é desleixo. E quando a pessoa... E vestir, porque vestir-se adequadamente é um sinal de bom senso, né? A pessoa bom senso, igual Allan Kardec vivia sempre na gravata, Chico Xavier com os terninhos dele ganhado, os terninhos alugados, mas ele sempre estava lá, porque Chico era o bom senso em pessoa chamado, né? E isso quer dizer, gente, então, que a humildade verdadeira não está na aparência exterior, não é mesmo? A humildade não está na aparência exterior. Não é quem veste assim, o assado, às vezes uma pessoa que está com muito luxo, mas ela é humilde. Não está. Humildade é sabermos que estamos reencarnados num mundo de provas e expiações, é termos consciência disso. E, no entanto, estamos ainda muito imperfeitos. E temos um passado de muito compromisso e que temos débitos a reparar. Então é saber, a pessoa ser humilde é saber que toda hora é hora de aprender. Que eu não sou nada, é o que Chico falava, eu não sou nada. Igual chegaram perto de Chico e falaram com ele: Chico, você deve estar muito alegre porque nós ficamos sabendo que fecharam 2 igrejas, uma católica e uma evangélica. Aí ele falou assim: não, meu irmão, ao contrário, porque cada vez que fecha-se uma igreja, abre um sanatório
ou um presídio enche de pessoas. Me perguntaram para Chico, gente, uma vez, qual que era a maior alegria dele. E Chico respondeu, minha maior alegria é ser médium. Aí é um paradoxo, né? Eu acho que ligou servir até pra mim. Porque Chico tinha o prazer em ser médium, ele queria ser médium, ele gostava, ele amava ser médium. E muitas pessoas que têm mediunidade, às vezes vêm para um centro e falam, pelo amor de Deus, tem isso, não tem como tirar isso de mim, não? Não é? Então é um exemplo fantástico, né? Aí perguntaram para ele qual era o seu maior desejo, Chico. Ele falou que meu maior desejo era morar num lugar onde eu não conhecesse ninguém. E onde eu pudesse cuidar das mães solteiras. Trabalhar com a maternidade. Olha só, isso é encantador, né? E qual foi o seu momento mais importante, Chico? Aí ele responde, pensou e respondeu. Uma vez eu estava indo, uns falam que ele já ia assinar algum contrato muito importante que daria um futuro financeiro melhor para ele. Outros falam que já ia procurar emprego. A hora que ele já ia pegar o ônibus, uma criança chama, seu Chico, seu Chico. Aí Chico olha para trás, não titubeia, voltou, falou, agachou perto da criança e falou assim, o que foi, meu filho? Aí ele falou, seu Chico, eu queria te dar um beijo. Aí ele falou assim, então não dê um, dê vários. Aí a criança pegou uma florzinha, essas que dão no cantinho da rua, falou assim, seu Chico, eu trouxe essa flor do jardim do céu pro senhor. Aí nesse instante Chico fala que teve a certeza que ele viera na terra não para pensar nele, mas para pensar nos outros. Porque aquele momento ele largou tudo, era uma coisa muito importante que ele largou tudo para se dedicar ao amor. E principalmente as crianças que ele fala, né? Que ele cuidava muito. E um fato interessante que ele estava junto com as mulheres, né? Que trabalhavam na casa com ele. Aí ele falou para ela assim, quando eu morrer, gente, eu quero ir pro céu. Aí elas falaram assim, se você for, nos leva, coisa boa, né? Nos leva pro céu. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Céu é centro espírita umbralino. Eu quero ir pro umbral. Eu quero trabalhar no umbral. Olha só, né? E tem gente que morre de medo de ir pro umbral, né? Tem gente que pensa que vai pro 2 brau, pro 3 brau, 4 brau. O bicho vai pegando, né? E não, aí um expositor nosso fala que a gente não precisa ter medo de ir pro umbral, não, gente. O umbral é igual spa. Spa é bom, né? Quem não gosta de um spa? Aquele lugar abençoado que você paga caro pra passar fome. Levanta, Regina, vão andar, vão caminhar, vão nadar, vão bicicletar. Tudo Regina, isso vai, o problema é na hora da comida. Isso, Regina, chegou a hora do almoço, Regina, pega seu prato de alface. Ai, Jesus, com 2 Aí tomatinhos. a Regina toda alegre pensa, fala assim, nossa, ainda bem que tem a sobremesa. Chega na hora da sobremesa, gelatina diet. Ou então uma barrinha de gelo. Isso. Então, gente, isso é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Porque você sai de lá com colesterol bom, com triglicéridos bom, você sai de lá magro, você sai lá disposto, saudável, para arrumar um emprego melhor, para melhorar de vida. Mas quem não quer ir pro spa, tem que fazer uma dieta aqui, né? Quem fizer a dieta, tem que ir pro spa. E o umbral é a mesma coisa. Quem já não sei onde eu quiser vou passar passar. pelo umbral, tem que fazer a dieta aqui na Terra. Quem sabe falar qual que é a dieta das almas? Vamos ver se salva uma alma aqui. Abnegação Caridade. e amor. O amor. Parabéns. E abnegação também. Amor. O amor é o alimento das almas, porque o amor, ele inclui tudo. O amor, ele inclui tudo. E Chico tinha um senso de caridade muito grande. Estava passando um rabecão com o enterro do seu Juca, que era um ex-patrão dele,
E ele pergunta, mas quem que está sendo enterrado? Ele fala assim, ô Chico, é o seu Juca que está sendo enterrado? E vai ser enterrado como indigente porque não tem dinheiro para poder comprar caixão? Eu falei, não, para, que eu vou dar um jeito. E desceu, pegou o bonezinho dele e saiu pedindo esmola para rua fora para ajudar a fazer o enterro. E isso aí fez aquele rebuliço na cidade pequena, né? E o pai de Chico tentou conter ele. Não, Chico, eu falei, não, meu pai. Mas o seu Juca foi um homem que nos ajudou muito. Ajudou no emprego, ajudou a gente na nossa família, não. E continuou, e passou perto de um cego. E tropeçou no cego, e o cego, com certeza, já conhecia ele, né? Falou, Chico, onde você já vai com tanta pressa? Ele falou assim, ô seu nego, você tá sabendo? Não, o seu Juca morreu e vai ser enterrado como indigente, porque está passando fome. Aí Chico disse que olha para ele e vê uma lágrima escorrendo no olho do cego. E o cego enfia a mão no bolso, pega todas as moedas que ele ganha no dia e dá para Chico para poder ajudar a comprar. E Chico consegue comprar o caixão mais simples, mas conseguiu enterrar o patrão dele, né, com respeito. Chegando em casa, encontra Emmanuel feliz com a atitude, né, que ele tomou. E pessoas que gostavam, queriam constranger Chico, um dia chegaram, entregaram uma revista pornográfica para Chico, uma masculina. Aí Chico pegou aquela revista, como um bom mineiro, né? Folheou, olhou, folheou, terminou, entregou para ele e falou assim, ô meu filho, tudo que Deus faz é bonito, né? Muito nice. Então o Chico nos trouxe, gente, muita lição, muitas lições e muito exemplo. E alguém sabe me falar qual que é a água da casa espírita, a água mais importante da casa espírita? Água da paz. Parabéns! Chegou uma mulher lá conversando com o Chico, eu vim aqui porque o espírito da mãe de Chico falou, Chico, fale com a nossa irmã para poder usar a água da paz. Aí falou assim, minha irmã, é para o senhor usar a água da paz. Ela sai, vai para o supermercado procurar água da paz, não acha, vai para a farmácia procurar água da paz, não acha, e volta e fala, Chico, que água é essa que esse espírito seu mergulhando? Não acha isso para comprar. Aí a mãe de Chico vem sorrindo e fala, Chico, fala com a nossa irmã que a água da paz ela acha em casa, ela tem em casa. Aí Chico, minha irmã, se ela tem água da paz em casa, e eu vou te ensinar como usar. Pega uma colher, antes da discussão, põe uma colher na boca, você não pode nem engolir nem cuspir, e fica com essa água na boca até o final da discussão. Então Chico veio nos ensinar a água da paz. E isso, gente, é muito importante, principalmente numa casa espírita, né? A gente tem que usar muito essa água da paz. E saber usar os 3 filtros, né? Escutou uma coisa ali que você não sabe o que é, se é verdade, se não é, se vai chatear alguém, fica caladinho. Então, use os 3 filtros que Sócrates usava. Para você passar uma coisa para frente, você tem que saber se é verdade, se é uma coisa útil e se é uma coisa boa, que vai ajudar alguém em alguma coisa. Se não passar nesse filtro, fecha a boca. Então vamos começar a usar a água da paz. Não só aqui, mas no nosso meio familiar, nos grupos, né, que a gente convive. Chico, então, gente, foi exemplo de renúncia. Ele não teve família. Ele não teve dinheiro. E todos os livros, se fosse pegar o dinheiro de toda a psicografia dele, Chico seria rico hoje, né? E elogiava, Chico era uma pessoa que elogiava todas as pessoas. A pessoa podia ser o cão chupando manga, mas ela olhava e falava assim, mas você tem uma luz tão grande. Isso aí incentivava a pessoa a se melhorar. Este era o nosso Chico, né? E veio nos ensinar, gente, a não sermos donos da verdade. Chico, então, estava junto com um amigo espírita, aí ele chegou para mim e falou, Chico, passei ali, estou escutando uma pessoa falando de você, Chico. Volta lá, fala a verdade, doa quem doer, a verdade tem que ser dita. E Chico continuou escrevendo. E aí, quando o nosso amigo espírito chega perto dele, que lê, ele só dá o papel para ele, escrito.
No mundo, para alcançar a felicidade com esplendor, basta uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Eu vou repetir que isso serve para a nossa vida. No mundo, para alcançar a felicidade com esplendor, basta uma gota de verdade num litro de amor. E a gente, o que a gente faz? A gente vai e derrama o nosso barril da nossa verdade relativa em cima do nosso irmão. Mas que é isso, eu acho que é isso, que é aquilo. E perguntaram a Chico, então, qual que era a matéria que Emmanuel era mais rígido? Ele responde, no trato com o semelhante. Então, gente, aprendermos a ter respeito pelo nosso irmão. A maioria das vezes, a gente vive, eu tenho assim, a gente acha que a gente sempre tem a verdade, né? A minha verdade é a mais certa. A verdade dela não é certa. Então a gente quer derramar a verdade da gente em cima dos outros. Vamos aprender a respeitar no trato com o nosso semelhante. Chico passou várias angústias e tristezas. No primeiro livro que ele escreveu, foi Parnaso de Além Túmulo, foram, deixa eu ver quantas poesias, 40 poesias, de poetas brasileiros, portugueses, que era Cássio Alves, Augusto dos Anjos, esses já falecidos, né, psicografado por Chico. E a FEB publicou esse livro, e foi o maior escândalo, né? E nessa época Humberto de Campos era vivo e deu o Prêmio Nobel da Literatura, falou que Chico merecia o Prêmio Nobel da Literatura por aquele livro, porque as poesias de todos os autores eram dignas do princípio de como eles escreviam. E Monteiro Lobato foi outro que falou que Chico Xavier era digno de estar na Academia de Letras. E a família de Humberto de Campos, quando ficou sabendo que tinha psicografia de Humberto de Campos nos livros, entrou na justiça requerendo direitos autorais. Aí Chico ficou muito chateado, né, que teve aquela confusão toda, mas no fim terminou tudo bem. E aí vem uma parte que cabe uma reflexão, que ele fala que o mal é sempre o bem que a gente não entende. E não entende a princípio. Igual na época que Allan Kardec fez os livros todos, né? Mandou para Barcelona, na Espanha, tudo registrado, tudo bonitinho. Chegou lá, o bispo embargou e falou que não queria, e arrumou aquela confusão, que não podia, porque era espírito, não sei o quê, e puseram em praça pública e queimou aqueles livros todos. Aí o pessoal, não era a época mais da ditadura, né? Já tinha acabado da Inquisição. E aí eles falaram assim, ó, por que eles estão queimando esse livro, já que não tem, né? A lei já não proíbe mais. Aí todo mundo teve curiosidade, começou a ler os livros, aí o espiritismo, né, espalhou. Então, o mal às vezes acontece um mal com a gente, e é um bem que a gente não consegue entender no princípio, né? Foi o que aconteceu no caso do Parnaso de Além Túmulo. Bom, teve muitos casos de absolvição também. Um casal foi para a festa, chegando, o namorado brincando com a arma saiu a bala, matou a moça, e eles conseguem, porque Chico tinha psicografia mecânica, ela vem e psicografa falando que não foi culpa dele. A mesma coisa aconteceu com dois amigos, ele psicografa falando coisa e foi aceito perante a justiça, isso aí. Teve a campanha do Prêmio Nobel da Paz, uma campanha da Rede Globo, feita por Augusto César Vanucci. Foi muito coisa, teve muito badalação, né? Foram colhidas 10 milhões de assinaturas.
a favor de Chico. Só que ele só não ganhou porque naquele ano foram escolhidos, em vez de ser uma pessoa física, uma instituição. Aí Chico ainda fala: nós não ficamos com o Nobel da Paz, mas ficamos com a paz do Nobel. Este era o Chico. Ensinava o trabalho do bem, gente. Tinha um médico que trabalhava junto com ele, e Chico sempre beijava a mão de todas as pessoas, né? Falou que ficou com a mão cheirando a rosas durante 3 meses, mesmo ele lavando todos os dias. Imagina só a alma de um homem desse. Distribuindo pães e moedas, uma vez, com os pobres, o repórter chegou e falou assim: mas seu Chico, você acha que assim você vai acabar com a pobreza no mundo? Ele falou: não, meu filho, para acabar com a fome e com a pobreza, tínhamos que juntar toda uma sociedade. Mas se estiver pegando fogo numa casa, não me é lícito chegar e jogar uns baldes d'água para apagar o fogo? É lícito, né, gente? E é lícito também ajudar a maneira que ele estava ajudando. E não é porque a gente não pode resolver uma situação, a gente não pode ajudar uma pessoa, ou as pessoas, ou o problema, no geral, que a gente não pode dar uma parte da gente. E vem a bandeira do Espiritismo, né? Sem a caridade não há salvação. Porque o trabalho do bem é a maior bandeira da doutrina espírita. Temos que dar um jeito de começar a trabalhar mais, né, no bem. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 886, vemos a benevolência para com todos, a indulgência com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Esta é a caridade moral, que é a missão do Espiritismo, né? Mas qual que é a missão do Espiritismo mesmo, gente? Alguém sabe qual que é a missão do Espiritismo? Será que é ajuda material, ajuda na sociedade? Alguém sabe falar qual que é a missão do Espiritismo aqui? Vamos salvar uma alma, gente. Eu já fui salva já 2 vezes. Já? 102. Gente, a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade. O Espiritismo veio para reformar a gente moralmente, egoísmo, orgulho, todos esses defeitos que a gente tem. Por que temos aqui um estudo que fala sobre a reforma íntima? A gente se reformar por dentro. A gente conseguir conhecer, entender a gente e se melhorar. Chico amava muito os animais. E falava que era o amor pelos animais que ainda o mantinha sobre a terra. Que ele achava que estava mais para lá do que para cá. Um caso do formigueiro, muito interessante. O pessoal mexendo com horta e tinha um formigueiro muito grande. O pessoal, vamos jogar veneno para curar. O Chico falou: não, peraí. Chico chegou perto do formigueiro, abaixou e conversou: minhas amigas, vocês vão ter que sair daqui, porque vai haver um verdadeiro formiguicídio aqui. O verdadeiro formiguicídio, vocês vão morrer tudo. Aí, e disse que as formigas saíram mesmo. Aí ficou umas pessoas: Chico, e essas? Essas aí são os perversos, não tem jeito, perverte. Então, gente, Chico foi um caso de exemplo de amor, esperança e fé. Chegaram perto dele um dia e perguntaram, o repórter, né, porque via ele assinando, né, os livros dele, com todo direito ele tinha, né, mas não porque ele estava fazendo aquilo por vaidade, mas era a caridade que ele estava fazendo, né. E virou para ele um espírita: Chico, cuidado que você vai cair, viu, cuidado, você está muito vaidoso. Aí ele virou e falou assim: não, meu amigo, eu não vou cair. Mas corre, tá vendo? Agora que você vai cair. Não, eu não vou cair, não. Por que você não vai cair? Porque eu nunca me levantei. Olha o senso de humildade extrema, né? Ele conseguia saber e sentir o quão pequeno ele era ainda na evolução da gente aqui na Terra. Bom, gente, tem tanta coisa bonita para falar. Oh, meu Deus, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Mas vamos rapidinho aqui. E com base em todos os exemplos dele, podemos ter para a nossa vida não ser um santo. Ele fala para a gente que não precisa ser santo, mas a gente pode melhorar
Um pouquinho a cada dia. E essa parte eu não podia deixar de falar, gente. Porque o espiritismo, gente, ele teve muita luta de convicção, né? E até hoje. Eu estava no lugar que eu estava agora, a pessoa me perguntou, onde você já vai correr? Eu falei, não, eu vou ali fazer uma palestra. Ah, mesmo? Ah, é? É uma evangélica a pessoa. Onde você já vai? Fazer palestra de quê? Eu falei assim, eu vou falar sobre a vida de Chico Xavier. Oh! Então, sempre foi uma luta de convicções, né? Eu creio, não creio, é assim, essa... E nós somos adeptos da doutrina espírita. Nós aceitamos a doutrina espírita. Mas nós não queremos nos melhorar. Então, a luta de convicção é pior do que essa luta de interesse. É uma luta de interesse. As pessoas querem ficar no conforto. Ela não quer se melhorar. Para que eu vou melhorar se Deus não me aceitar do jeito que eu sou? Então não adianta nada. Então a pior coisa que tem é você ter noção de tudo que você pode melhorar, mas ficar na zona de conforto. Então o Espiritismo vem para isso, para tentar fazer essa reforma moral na gente. A gente tem que aceitar que a gente não é perfeito, que a gente a cada dia pode melhorar um pouquinho. Aí vem a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala que... Olha, lembra que os espíritos pouco evoluídos é que se prendem a orar. Mas é porque eu sei que a minha amiga quer falar um pouquinho dela, né? Tá bom. Mas eu vou... essa questão é muito importante pra gente, gente. Fala da... Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Olha só que dever de casa maravilhoso que todos nós podemos ter. No final do dia, fazermos o exame de consciência e vermos se o que de errado que a gente fez e que a gente podia não ter feito. O que de melhor. E é uma missão do bem também, não é não fazer só errado, mas você não pode se omitir de fazer o bem. Às vezes uma coisa que você poderia ter feito para ajudar, você não fez, você se omitiu. Então a partir do dia que você começa a fazer esse exame de consciência cada dia, você a cada dia vai se melhorando um pouquinho. E é isso que Jesus espera de nós, gente. E são muitas as lições, muitos os exemplos de vida. E Chico, como eu falei, era um homem como nós. Era um mineiro ali do interior. E veio para nos mostrar o amor de Jesus em ação. Eu vou contar um último caso e a Débora vai colocar o final dessa palestra minha. Tinha uma menina muito doente e Chico visitava ela com os amigos todos os dias. E ela foi e foi durante 6 anos. E ele ia todo dia e ela teve um stroke, alguma coisa assim, não conseguia falar. E ele falava assim, minha amiga, Valéria, você pode falar, fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus. E ela pelejava, sem nada, durante 6 anos. Aí ela foi piorando. A mãe dela liga para falar, Chico, ela tá muito ruim, que teve uma pneumonia, complicou. Chico foi lá e falou, Valéria, eu vim aqui te ver, mas eu tenho certeza que você vai melhorar, Valéria. Fala, vamos lá, vamos falar o nome de Jesus, vamos falar o nome de Deus. Aí quando o Chico vira para conversar com a mãe que vai, ela fala, Jesus, Jesus. Aí falou o nome de Jesus 3 vezes. Jesus, mas ela fala Jesus, Jesus. Aí Chico, na época que estava doente, os médicos proibiram, né, do pessoal, e só a mulher que cuidava dele poderia entrar no quarto. Aí ele fala com ela assim, minha amiga, você não preocupa, você me vê conversando, você não preocupa não, porque, tipo assim, eu não tô doido não, né? Aí ela falava assim, não, eu entendo.
Aí disse que ele estava sentado, entrou uma moça muito bonita e falou, ô Chico, eu vim te visitar. Ele falou assim, ô minha irmã, seja bem-vinda, senta aí. Mas qual que é mesmo seu nome? Ela falou assim, não vou falar meu nome não. Mas você não tá me conhecendo não, Chico? Ele falou assim, não tô conhecendo a senhora não, mas você não repara, não, porque eu tô doente e muito problema de saúde e não tô te reconhecendo não. Não, mas eu vou te dar o nome da minha mãe, do meu pai. Depois ela pensou bem e falou assim, não, eu vou falar só uma palavra pra você, Chico, você vai saber quem sou eu. Aí ela virou pra ele e falou, Jesus! Aí ele falou, Valéria! Aí começou a chorar, eu não acredito, Valéria! Eu não tenho esse poder, porque você veio me visitar, eu não mereço isso. E ficou todo alegre. Então, gente, falando que o nome de Jesus, repara se eu chorar, não. Invejosa, isso não é legal no espiritismo. Ele fala que o nome de Jesus tem força, tem muita força. Então, quando você estiver precisando, chama Jesus, Jesus, Jesus. O nome dele tem força. Eu vou contar. Eu vou contar uma experiência minha. Eu não conseguia dormir. Bom. Invejosa. Aí eu pensei assim, gente, se eu tenho que dormir, que eu tenho que trabalhar amanhã. Aí eu pensei e falei, vou falar o nome de Jesus. E chamei Jesus 3 vezes. Quando terminou a 3ª vez, foi como se eu sentisse ele passando a mão na minha cabeça. E eu dormi. Aí eu falei assim, não, isso deve ser porque eu tava muito, né? E continuei fazendo isso, gente. Todas as vezes que eu tava sem sono ou triste, eu continuei chamando o nome de Jesus. E quando é a 3ª vez que eu chamo o nome dele, as coisas clareiam. Débora, eu gostaria que você colocasse essa música, gente, que vai fechar tudo que Chico foi, tudo que Jesus veio fazer aqui na Terra para nós. E ele pede agora simplesmente que a gente ame, que a gente faça a nossa parte, que a gente não tente ser donos da verdade, que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. E eu acho que essa música que vai colocar aqui, vocês vão ver que é o complemento da nossa vida. É tudo que a gente precisa hoje, amanhã e sempre. Obrigada, desculpa. Pacifique, irmão. Estabeleça paz no mundo para o bem da humanidade. Pacifique, irmão. Não se destrua por tão pouco. Queira mais o seu próximo. É tão fácil, é só tentar. Pacifique, irmão. É só não almejar mais do que se pode dar e realizar. É preciso entender que nem todas as pessoas são iguais. Há diferenças de sentir, pensar e gostar. É só tentar compreendê-lo. Eu sou eu, você é você. E só podemos nos unir com respeito mútuo. Pacifique, irmão. Não se deixe corromper. Basta ser fiel ao que você sente. Pacifique, irmão, porque só assim poderá restar alguma coisa do que já foi tão destruído. A vida. Tem a ver com o Chico.